O sol de Faro se punha como uma ferida aberta no céu alaranjado, tingindo as muralhas antigas da cidade de um vermelho que parecia sangue fresco. Mariana tropeçou na calçada irregular da rua de Santo António, o coração martelando como o sino da Sé Velha ao longe, e colidiu diretamente com Sofia, derrubando o caderno de esboços que esta carregava nos braços. Folhas voaram como gaivotas em pânico, espalhando desenhos de azulejos mouriscos e silhuetas de barcos pesqueiros pelo chão empedrado. «Desculpa», gritou Mariana, ajoelhando-se num instante, as mãos trêmulas recolhendo os papéis antes que o vento os levasse para o mar. Mas quando ergueu os olhos, encontrou-os de Sofia castanhos, profundos como os olhos de um veado no mato algarvio, fixos nela, não com raiva, mas com uma intensidade que a fez engolir em seco. «Não faz mal», murmurou Sofia, a voz baixa e rouca como o fado que ecoava de uma tasca próxima. «Às vezes, o destino precisa de um empurrão.» E naquele momento, sob o olhar das oliveiras centenárias que se curvavam sobre elas como testemunhas silenciosas, Mariana soube que algo havia mudado para sempre. Não era só um tropeção, era o fim da inocência de uma amizade que, por anos, se escondera atrás de risos partilhados nas aulas de história e passeios pela Ria Formosa. Era o início de um amor que Faro, com suas tradições rígidas e olhares julgadores, tentaria sufocar como uma fogueira no areal. As duas haviam-se conhecido no primeiro dia do secundário, na escola secundária de Faro, um prédio antigo com pátios internos cheios de laranjeiras que exalavam um perfume cítrico no ar quente do verão algarvio. Sofia era a nova aluna, vinda de Lisboa após a separação conturbada dos pais, um segredo que ela guardava como um frasco de conhaque do avô, amargo e envelhecido. Alta e esguia, com cabelos negros que caíam em ondas selvagens até aos ombros, Sofia carregava nos olhos a melancolia das saudades de Alfama, mas também a determinação de quem sobrevive a tempestades. Ela sentou-se ao lado de Mariana na aula de literatura portuguesa, atraída pelo cheiro de alecrim que emanava da mochila da colega, um ramito colhido no jardim da avó, símbolo de proteção contra o mau-olhado, tão comum nas crenças do Sul. Mariana, por sua vez, era o sol de Faro encarnado, pele bronzeada pelo mar, cabelos loiros clareados pelo sal e pelos raios que dançavam nas ondas da praia de Faro. Filha de pescadores, cresceu entre redes de camarão e canções de fado de fuzeta, aprendendo desde cedo o ritmo das marés e a paciência das gaivotas. Aos 15 anos, já ajudava o pai no barco ao amanhecer, sentindo o cheiro de peixe fresco misturado ao orvalho da ria. Mas por trás da vitalidade havia uma timidez profunda, um medo de ser engolida pelo vasto oceano da vida, como tantas histórias que ouvia das tias nas festas de São Brás de Alportel. «Bem-vinda ao Algarve», disse ela a Sofia naquele dia, estendendo uma mão calejada mas gentil. «Aqui o sol queima, mas o mar cura tudo.» A amizade floresceu como as amendoeiras em flor na primavera, rápida e inevitável. Passavam as tardes explorando os becos labirínticos da cidade velha, onde as casas brancas com varandas de ferro forjado sussurravam segredos de mouros e cristãos. Sofia desenhava os portais manuelinos da Sé, enquanto Mariana contava lendas locais, como a da Dama de Faro, uma alma penada que vagava pelas muralhas à procura de um amor perdido. «Acho que ela era como nós», brincava Mariana, apaixonada por alguém que o mundo não aprovava. Sofia ria, mas sentia um arrepio, pois nos desenhos dela, as figuras sempre pareciam se inclinar uma para a outra, como se o papel capturasse o que os corações ainda negavam. Os anos do liceu foram um bálsamo para ambas. Juntas, enfrentaram os exames nacionais, as festas de São João com sardinha assada e manjerico nas janelas, e as confidências noturnas na praia deserta, onde o Atlântico lambia as areias como um amante relutante. Sofia confidenciou Mariana sobre a mãe, que ficara em Lisboa com um novo companheiro, deixando-a com o pai alcoólatra que passava noites em tabernas regadas a vinho de mesa. «Sinto-me como uma concha vazia na maré baixa», desabafou uma noite, a voz embargada pelo choro. Mariana, deitada ao lado dela na areia fria, pegou-lhe na mão. «Então eu serei o mar que te enche de novo.» «Prometo.»
Naquele toque, algo se acendeu, um calor que não era só de amizade, mas que Sofia atribuiu ao vinho moscatel que haviam roubado da adega do tio. Mariana, por seu lado, lutava contra as expectativas da família. O pai, um homem de mãos calejadas e bigode espesso como as redes que tecia, sonhava em vê-la casada com o filho do armador vizinho, um rapaz chamado João que cheirava a tabaco e promessas vazias. Mulheres do Algarve casam cedo, miúda, dizia ele, enquanto limpava o arpão à luz da lamparina. A mãe, com seu jal de lã tecido em lolé, assentia, os olhos baixos como as oliveiras curvadas pelo vento. Mariana sonhava com a universidade em Coimbra, com livros de Camões e viagens pelo Tejo, mas o peso da tradição era como âncoras nos tornozelos. Foi no verão antes da universidade que o crush se insinuou, sutil como o sal no ar. Elas haviam alugado uma casinha modesta em Olhão, perto do mercado de peixe, onde o cheiro de marisco fresco se misturava ao das especiarias mouriscas. Passavam dias mergulhando na Ria Formosa, imergindo rindo com algas nos cabelos, e noites cozinhando cataplana com ameijoas colhidas à mão. Uma tarde, após uma tempestade repentina que as deixou encharcadas, Sofia secou o cabelo de Mariana com uma toalha velha, os dedos demorando-se nos fios loiros. Tens olhos como o céu de Faro ao entardecer, murmurou Sofia, sem pensar. Mariana corou, o coração acelerando como as ondas contra os rochedos. E tu, como o mar que o reflete, respondeu, a voz um sussurro. Elas se olharam, o ar carregado de eletricidade, mas o momento se quebrou com o trovejar distante. Aquela noite, deitada na cama ao lado de Sofia, Mariana não dormiu, o corpo tenso com um desejo que não ousava nomear, um amor que, no Portugal conservador do interior algarvio, era como uma flor noturna, bela mas condenada ao escuro. A universidade separou-as fisicamente, mas não no espírito. Sofia foi para Lisboa estudar arquitetura, imersa nos traços de Gaudí e nos azulejos de Belém, enquanto Mariana ficou em Faro, cursando Biologia Marinha na Universidade do Algarve, mergulhando literalmente na vida aquática da ria. As cartas voavam como pombos-correios. Sofia descrevia as noites de fada em Alfama, Mariana enviava conchas polidas pelo mar, cada uma carregada de saudades. Sinto falta do teu riso nas aulas chatas, escrevia Sofia. E eu, do teu ombro para chorar nos dias ruins, respondia Mariana. Mas nas entrelinhas, crescia o não dito, as noites em que Mariana sonhava com os lábios de Sofia, acordando suada e confusa, ou quando Sofia, em festas lisboetas, rejeitava avanços masculinos pensando no toque gentil da amiga. O reencontro veio no Natal de 2024, quando Faro se vestia de luzes e presépios vivos nas praças. Sofia desceu do comboio na estação, o casaco de lã contrastando com o ar ameno do sul, e encontrou Mariana à espera, com um cachecol tricotado pela avó e um sorriso que iluminava mais que as iluminações da Avenida 5 de Outubro. Elas se abraçaram longo demais, os corpos moldando como peças de um azulejo quebrado se recompondo. Voltaste para mim, sussurrou Mariana, e Sofia sentiu o peito apertar. Naquele abraço, o crush deixou de ser escondido, era uma chama que lambia as bordas da amizade. Passaram a quadra festiva em caminhadas pela costa, parando em tasquinhas para provar xerém de conquilha e vinho de lagoa. Uma noite, sob as estrelas que pareciam espalhadas como açúcar na abóbora doce, sentadas num banco de pedra em frente ao arco da vila, Sofia quebrou o silêncio. Mariana, há algo que eu preciso dizer. Desde aquele dia na rua, quando te empurrei. Não quando nos empurramos uma para a outra. Eu vejo-te diferente. Não como amiga. Como tudo. As palavras saíram trêmulas, carregadas do peso de anos de negação. Mariana ficou imóvel, o coração um tambor de romaria. Eu também, confessou, a voz quebrando como vidro fino. Mas o que faremos? O meu pai. A vila. Eles nos queimarão como bruxas antigas.
Elas se beijaram ali, sob o luar prateado, um beijo tímido no início, como o primeiro gole de medronho, ardente, mas doce. Os lábios de Mariana eram macios como a areia fina de quarteira e os de Sofia, firmes como as falésias de Sagres. O mundo parou, o mar sussurrava aprovação, as estrelas piscavam cumplicidade. Mas no fundo, ambas sabiam que Faro, com sua devoção católica e tradições enraizadas como as figueiras nos quintais, não perdoaria facilmente o amor assim. Era o início de uma dança perigosa entre o êxtase e o abismo. Os meses seguintes foram um vendaval de emoções, um fado vivo tecido com fios de alegria e temor. Sofia decidiu ficar em Faro após o estágio em Lisboa, aceitando um emprego numa firma de restauração de património na Cidade Velha, projetar novos azulejos para as fachadas envelhecidas, infundindo neles o espírito do mar e da terra. Quero construir algo duradouro aqui, disse ela a Mariana numa carta, mas as palavras veladas significavam: quer construir-nos. Mariana, por sua vez, mergulhava mais fundo na ria, literalmente e metaforicamente, liderando expedições para monitorar as garças reais ameaçadas pelo turismo desenfreado. O mar nos ensina a fluir, confidenciou ela numa chamada noturna, mas o meu coração quer ancorar em ti. Elas cultivavam o amor em segredo, como vinhas escondidas nos terraços de Moncarapaz. Encontros furtivos nas praias isoladas de Tavira, onde o areal se estendia infinito e vazio ao entardecer, piqueniques com queijo de cabra e pão de milho debaixo das amendoeiras em Loulé, rindo de anedotas sobre as feiras medievais, noites roubadas na casa de Sofia, um apartamento modesto no bairro do Carmo, onde o aroma de jasmim das trepadeiras entrava pela janela aberta. Ali, de mãos dadas, liam poesia de Sofia de Mel Brainer, versos sobre o mar como amante eterno, e sonhavam com um futuro onde pudessem caminhar de braços dados pela rua direita sem olhares enviesados. Mas o segredo pesava como a rede cheia de sardinhas no barco do pai de Mariana. Ela mentia nas refeições familiares, inventando saídas com amigas do curso para encobrir as horas com Sofia. O pai, com sua suspeita afiada como o arpão, começava a franzir o sobrolho. Essa Sofia de Lisboa, sempre a rondar. Não é boa influência para uma rapariga solteira, resmungava ele, mastigando o pão duro com azeite. A mãe, mais intuitiva, notava o brilho nos olhos da filha, mas atribuía-o à juventude. Deixa-a voar um pouco, homem, defendia ela, enquanto tecia cestos de palha para o mercado. Mariana sentia o peito oprimido, como se o ar salgado de Faro se tornasse espesso, sufocante. Sofia, por seu lado, lidava com os fantasmas do passado. O pai, agora mais sóbrio mas amargo, pressionava-a para arranjar um noivo decente nas festas da paróquia. Mulheres sozinhas são como barcos sem leme, dizia ele, e quando as vozes conservadoras da vizinhança. Numa missa de domingo na igreja do Carmo, Sofia sentou-se ao fundo, os olhos vagando para o altar dourado, rezando não por perdão, mas por coragem. Foi ali que ouviu o sermão do padre sobre os pecados da carne que desviam da família tradicional e o estômago revirou-se como ondas em mar revolto. Saiu correndo, lágrimas quentes escorrendo, e encontrou refúgio no colo de Mariana, num café escondido perto do cais. Eu tenho medo, confessou Sofia, a cabeça no ombro da amada, o cheiro de café e pastéis de nata misturando-se ao perfume de lavanda de Mariana. Medo de te perder para este mundo que nos odeia. Mariana afagou-lhe os cabelos, os dedos traçando padrões suaves na nuca. Então lutaremos juntas, como as heroínas das lendas alentejanas, fortes, invisíveis, mas inquebráveis. Elas selaram a promessa com um beijo atrás do balcão, rápido mas intenso, enquanto o dono, um velho simpatizante das causas modernas, fingia não ver. O primeiro sinal de perigo veio na primavera de 2025, quando o Festival de Flores de Loulé encheu as ruas de tapetes coloridos tecidos com pétalas de rosas e cravos. Sofia e Mariana passeavam disfarçadas de turistas, chapéus de palha e óculos escuros, rindo ao pular sobre os desenhos efêmeros.
Mas o destino, caprichoso como o vento de levante, traiu-as. João, o pretendente indesejado, avistou-as de longe, no meio da multidão. Ele se aproximou, o sorriso falso como as máscaras de carnaval, e abraçou Mariana num cumprimento efusivo demais. Que coincidência, minha flor do Algarve! E esta é a famosa Sofia? Ouvimos tanto de ti na vila. O desconforto foi imediato. João tagarelava sobre casamentos e terras de família, os olhos percorrendo Sofia com uma curiosidade maliciosa. Mariana sentiu o pânico subir como maré alta, apertando a mão de Sofia por baixo da saia. Somos só amigas, disse ela, a voz firme mas o coração em pânico. Sofia sorriu, mas por dentro, o medo se instalava, e se ele visse o que os olhos delas diziam em silêncio? Naquela noite, de volta ao apartamento, o incidente as abalou. Ele vai contar ao teu pai, murmurou Sofia, enrolada nos lençóis de linho cru. Mariana assentiu, o rosto pálido à luz da vela. Talvez devêssemos ir mais devagar. Pelo menos até eu acabar o curso. A dor daquelas palavras foi como uma navalha no peito de Sofia. Devagar? Ou parar? Elas choraram juntas, abraçadas, o amor delas uma chama que tremulava ao vento da dúvida. Mas o amor, no Algarve, é resiliente como o sobreiro que resiste aos incêndios. Elas decidiram um pacto, encontros só em lugares neutros, como os trilhos da Ria Formosa, onde a natureza era cúmplice. Ali, entre flamingos cor-de-rosa e dunas sussurrantes, renovavam votos. Tu és a minha bússola, dizia Sofia, traçando mapas imaginários no areal com um pau. E tu, o meu porto seguro, respondia Mariana, colhendo conchas para um colar que pendurou no pescoço da amada. O verão trouxe trégua com as festas de Vila Real de Santo António enchendo o ar de fogos e bailaricos. Elas dançaram corridos ao som de concertinas, corpos próximos mas castos, o suor misturando-se ao cheiro de mar. Foi numa dessas noites que Mariana surpreendeu Sofia com um presente, um azulejo pintado à mão, representando duas gaivotas voando lado a lado sobre faro. Para que lembres, voamos juntas, não importa a tormenta. Sofia beijou-a então, demorado, sentindo o gosto de sal e esperança. Contudo, as sombras alongavam-se. Rumores começaram a circular na vila, sussurros nas filas do mercado de peixe, olhares enviesados nas missas. O pai de Mariana confrontou-a uma manhã, o rosto vermelho como tomate de alentejo. O que se passa com essa Sofia? A gente fala. Coisas indecentes. Mariana negou, o coração partido, mas o dano estava feito. A pressão social era uma rede invisível, apertando devagar. Outono chegou a Faro como um manto de névoa sobre a ria, suavizando as arestas do verão mas trazendo com ele o frio da incerteza. As folhas das laranjeiras amarelavam nos pátios das escolas e o vento do norte carregava o cheiro de castanhas assadas das ruas. Sofia e Mariana tentavam manter o equilíbrio, mas o amor, como o mar, não se contém em diques. Elas se viam em cafés discretos no Rocio de Faro, trocando olhares que diziam mais que palavras, ou em caminhadas noturnas pelo Jardim Manuel Bivar, onde as estátuas de heróis portugueses pareciam vigiar com indiferença benevolente. Foi nessa estação que o conflito irrompeu de verdade. João, ferido no orgulho por ter sido preterido, espalhou veneno como erva daninha nos campos de Medronheiro. Numa tarde chuvosa, ele confrontou Mariana no cais, onde ela ajudava o pai a descarregar o barco. Eu sei o que se passa entre ti e a Lisboeta, sibilou ele, o hálito cheirando a aguardente. A vila inteira vai saber. Casar-te-ia, mas és uma vergonha para a família. Mariana empurrou, os punhos cerrados como conchas afiadas. A minha vida não é tua para julgar, João. Vai-te embora antes que o meu pai veja. Mas o mal estava semeado.
Naquela noite, o pai de Mariana explodiu como uma tormenta de agosto. Ele havia ouvido os rumores do armador, seu vizinho de longa data. É verdade? Andas com ela? De forma pecaminosa? Como aquelas aberrações que o padre condena do púlpito, gritou ele, batendo o punho na mesa de carvalho, fazendo tremer os pratos de faiança de Estremoz. A mãe chorava no canto, o rosário entre os dedos, murmurando ave-marias. Mariana, de pé na cozinha iluminada por uma lâmpada fraca, sentiu o mundo ruir. Pai, eu amo-a. É puro, é real. Não é pecado, é o meu coração. As palavras saíram como um desafio, mas o pai riu amargamente, um riso seco como o barro rachado. Amor? Isso é doença do norte, das cidades corruptas. Amanhã mandar-te-ás embora para ti em Silves. Longe dela e desta loucura. Sofia soube na manhã seguinte, por uma mensagem desesperada de Mariana, ele me baniu. Não posso ver-te. Perdoa-me. O pânico a invadiu como uma onda de sueste. Ela correu pelas ruas molhadas, o casaco encharcado, batendo à porta da casa de Mariana na moraria. A mãe abriu uma fresta, os olhos inchados. Vai-te embora, rapariga. Ele não quer mal, só protege a filha. Mas Sofia insistiu, a voz rouca de choro. Diga-lhe que eu a protegerei. Que o nosso amor é como o algarve, bonito apesar das secas e das cheias. A ruptura foi brutal. Mariana foi enviada para Silves, uma cidade vizinha com suas muralhas vermelhas e castelos mouriscos, para ficar com a tia viúva, uma mulher devota que passava dias bordando toalhas para a igreja. Lá, o tempo se arrastava como melado, as noites frias sem o calor de Sofia. Ela escrevia cartas escondidas, enviadas por uma prima cúmplice, descrevendo as saudades como facas no peito. Sinto o teu cheiro no vento que vem do mar, mas não o teu toque. Como sobreviver sem ti? Sofia respondia com desenhos de faro idealizada, ruas onde elas caminhavam livres, mãos entrelaçadas sob o sol eterno. A traição veio de onde menos esperavam, da família de Sofia. O pai, num acesso de raiva alimentado por uísque barato, confrontou-a numa taberna perto do Teatro das Figuras. Ouvi dizeres: és pior que a tua mãe, que me trocou por um palhaço citadino. Sai da minha casa, ou eu mesmo te expulso como um cão vadio. Ferida, Sofia arrumou as malas e mudou-se para um quarto alugado no centro, pagando com o salário magro da firma. Sozinha, ela desenhava obsessivamente retratos de Mariana com olhos que imploravam retorno, paisagens de faro distorcidas pela dor, como se o próprio mar chorasse. Os meses de separação foram um purgatório emocional. Mariana, em Silves, ajudava a tia no pomar de laranjas, as mãos cortadas pelos espinhos das flores, simbolizando as feridas do coração. Ela sonhava com fugas, para Lisboa, para Espanha, para qualquer lugar onde o amor delas pudesse florescer sem julgamento. Mas o peso da culpa prendia, e se eu os destruir a todos? O meu pai já perdeu a mãe cedo, não posso ser a causa da sua ruína. Sofia, em Faro, afundava-se no trabalho, restaurando a fachada da Igreja da Misericórdia com azulejos que contavam histórias de santos protetores. Estes santos, confidenciou ela a um colega mais velho, um azulejo artesão de Vila do Bispo, deviam proteger os amantes, não só os mártires. O homem, com barba grisalha e olhos sábios, sorriu. No sul, o amor sempre encontrou caminhos, miúda. Olha para as lendas das Moras encantadas, elas amavam além das proibições. O Natal de 2025 aproximava-se, e com ele, uma centelha de esperança. Mariana, após meses de súplicas silenciosas, convenceu a tia a interceder junto ao pai. Deixa-a voltar, irmão. O Senhor julga os corações, não os homens.
Relutante, o pai cedeu, mas com condições: nada de veres aquela. Concentra-te na vida normal. Mariana retornou a Faro num dia de geada rara, o ar cortante como lâminas, mas o coração aquecido pela proximidade de Sofia. O reencontro foi num local sagrado para elas, o mirador da Ponta da Piedade, em Lagos, onde as grutas marinhas se abriam como catedrais naturais. Sofia esperava ali, o vento agitando os cabelos, um buquê de alecrim na mão, símbolo de fidelidade. Quando Mariana surgiu no horizonte, correndo pela trilha rochosa, elas se lançaram uma na outra, abraçando-se com força, os soluços misturando-se ao rugido das ondas. Nunca mais, jurou Sofia. Enfrentaremos juntos. Mas o abraço, embora curador, não apagava as cicatrizes. A pressão social havia rachado algo nelas e o verdadeiro teste ainda viria. O ano novo trouxe uma trégua aparente, mas sob a superfície, as correntes subterrâneas agitavam-se. Faro acordava para o carnaval, com desfiles de foliões mascarados pelas ruas, um disfarce perfeito para o amor delas. Vestidas como mouras de outras eras, túnicas fluídas e véus bordados, Sofia e Mariana dançavam na folia, os corpos roçando em multidões anônimas, roubando beijos atrás de caretas de arlequim. Aqui somos livres, ria Mariana, o rosto pintado de dourado refletindo as luzes dos archotes. Sofia assentia, mas via nas máscaras o lembrete de sua própria vida, um véu sobre a verdade. Contudo, a traição maior espreitava na forma de uma confidente inesperada. Ana, prima de Mariana e estudante em Faro, havia descoberto as cartas escondidas. Ambiciosa e presa às convenções, ela via no segredo uma oportunidade para ascender socialmente, casar-se com João, consolidando as famílias pescadoras. Numa tarde de mercado, enquanto comprava figos secos e azeitonas de cordobés, Ana confrontou Mariana nos bastidores das barracas. Eu sei tudo, prima. E se eu contar ao tio? Pensa na vergonha para a família. Mariana empalideceu, o cesto caindo no chão, rolando como uma cabeça de espada. Porquê, Ana? Nós crescemos juntas, partilhando doces de amêndoa nas festas. Ana sorriu friamente. Porque o mundo real não é como os teus sonhos de bióloga. É casamentos, terras, herdeiros. Renuncia a ela ou eu falo. A chantagem foi um veneno lento. Mariana, dividida, evitou Sofia por dias, pretextando aulas e mergulhos na ria. Sofia, sentindo afastamento, sofreu em silêncio, preenchendo noites com fado solitário num bar perto do Porto, canções de Amália Rodrigues que falavam de saudades incuráveis. Penso em ti como no mar que não regressa, escreveu ela numa mensagem não enviada, rasgando o papel como se pudesse rasgar a dor. O clímax irrompeu na Semana Santa, quando Faro se tingia de procissões e mantos púrpura. A família de Mariana organizava uma romaria em honra de Nossa Senhora de Fátima e a presença de Sofia era indesejada mas inevitável, convidada por cortesia familiar. No adro da Sé, sob os arcos góticos, os olhares cruzaram-se como flechas. Mariana, vestida de branco como uma noviça, parecia um fantasma de si mesma. Sofia, ao fundo, com um jail negro, os olhos implorando explicações. Após a missa, no cemitério adjacente onde túmulos de azulejos contavam histórias de amores perdidos, Ana armou a armadilha. Ela sussurrou ao ouvido do pai de Mariana: "Vês? Elas trocam olhares profanos. É bruxaria." O homem, inflamado pela devoção e pelo vinho da Eucaristia, avançou sobre Sofia, agarrando-lhe o braço com força de marinheiro. "Afasta-te da minha filha, demónio. Tens envenenado a sua alma", gritou ele, atraindo olhares chocados dos fiéis. Sofia debateu-se, lágrimas de humilhação escorrendo. "Eu amo-a, Senhor. Não é veneno, é vida."
Mariana surgiu então como uma fada vingadora das lendas celtas misturadas ao folclore local. Pai, para. É a Ana quem mente, por inveja e ganância. Revelou tudo, as cartas, as ameaças, o desejo de Ana por João e pelo poder. O pai, atordoado, virou-se para a sobrinha, que empalideceu sob o véu. Traição dentro de casa? És pior que estranhos. Ana fugiu chorando, mas o dano à família era irreparável, divisões que ecoariam como o sino da torre. Na confusão, Sofia e Mariana escaparam para a ria, remando num barco emprestado até uma ilha isolada de dunas e salinas. Ali, exaustas, desabaram na areia, o sol poente pintando o céu de púrpura e ouro. Perdi tudo por ti, soluçou Mariana, mas Sofia ergueu-lhe o queixo, os olhos firmes. Não perdeste, ganhamos. O amor verdadeiro custa, mas liberta. Elas se beijaram então, um beijo de salvação, profundo mas casto, selando a promessa de proteção mútua. Eu te protegerei do mundo, jurou Sofia. E eu, de ti mesma, dos teus medos, respondeu Mariana. A família de Mariana rachou como uma olaria ao forno. O pai, confrontado com a verdade, passou noites em vigília, rezando no barco sob as estrelas, questionando suas crenças rígidas moldadas por décadas de mar impiedoso. A mãe, mais compassiva, visitou Sofia secretamente, levando um prato de açor alentejana como ofrenda de paz. O coração de uma mãe vê além dos pecados, disse ela, os olhos úmidos. Cuida dela como o mar cuida das conchas. Sofia, por sua vez, encontrou aliados inesperados na comunidade artística de Faro. O azulejo artesão, seu mentor, organizou uma exposição na Galeria de Arte Moderna, onde os desenhos dela, agora abertamente inspirados em Mariana, com silhuetas femininas entrelaçadas em paisagens algarvias, chocaram mas também cativaram. É a arte que fala de nós, do invisível, comentou uma crítica local no Jornal do Algarve. A exposição tornou-se um farol, atraindo vozes de apoio de jovens da região, cansados das tradições sufocantes. A primavera de 2026 desabrochou com rebentos de esperança, mas o caminho para a redenção era sinuoso como os rios que cortavam a Serra de Monchique. Mariana retornou à universidade, mas agora com uma determinação feroz, mergulhando não só na biologia marinha, mas em palestras sobre diversidade e direitos LGBTQ+, que começavam a ecoar nas universidades portuguesas pós 25 de abril. Ela falava em voz baixa com colegas, partilhando histórias veladas de seu amor, plantando sementes de empatia num solo ainda árido. Sofia expandia seu trabalho, colaborando com uma ONG que restaurava património ambiental na Ria Formosa, pontos de madeira sobre salinas, miradouros ecológicos que celebravam a biodiversidade. O amor é como esta ria, dizia ela a Mariana numa expedição, apontando para os flamingos que dançavam no horizonte. Diverso, resiliente, belo na sua complexidade. Elas trabalhavam lado a lado, mãos enluvadas recolhendo plásticos flutuantes, os olhares trocando promessas silenciosas. Mas a pressão social não se dissipava facilmente. Na vila, os rumores persistiam como ecos em grutas marinhas. Idosos nas esplanadas do Largo de São Pedro murmuravam sobre aquelas duas raparigas que desafiam Deus, enquanto mães na escola primária trocavam olhares reprovadores. João, humilhado pela traição de Ana, espalhava calúnias mais venenosas, acusando-as de corromper a juventude. Uma noite, vândalos, provavelmente seus acólitos, pintaram grafites ofensivos na porta do apartamento de Sofia, palavras cruas como pecado e fora aberrações. O incidente abalou-as profundamente. Sofia, encontrando a porta profanada ao amanhecer, caiu de joelhos, soluços e quando no corredor vazio. Mariana chegou correndo, alertada por uma vizinha, e abraçou ali no limiar manchado. Eles não nos quebrarão, sussurrou, mas a voz tremia.
Juntas, limparam a tinta com o removedor e água salgada da torneira, transformando o ato em ritual de purificação. Cada mancha removida é uma vitória, disse Sofia, esfregando com vigor. Naquela tarde, reportaram um crime à polícia local, um passo ousado num Portugal ainda em transição, onde crimes de ódio começavam a ser reconhecidos. O pai de Mariana, atormentado por culpa, iniciou uma jornada própria. Num domingo de Ramos, ele apareceu à porta de Sofia, o chapéu de palha na mão trêmula, o rosto sulcado como o areal após a maré. Eu errei, rapariga. O mar me ensinou humildade, leva e traz, mas não julga. Sentaram-se na cozinha modesta, partilhando café forte e pastéis de faro, e ele ouviu a história delas, não como confissão, mas como narrativa de duas almas entrelaçadas pelo destino. Ama-a bem, disse ele ao partir, uma lágrima solitária traçando o bigode. Aos poucos, ele suavizava as conversas familiares, convidando Sofia para jantares de robalo grelhado, onde o silêncio inicial dava lugar a perguntas curiosas. A mãe de Mariana tornou-se ponte, tecendo laços com bordados de paciência. Ela ensinou Sofia a fazer rendas de bilros, como as de Vila do Conde adaptadas ao sul, sentadas no quintal sob a parra. O amor é fio por fio, dizia ela, os dedos ágeis dançando. Se bem tecido, resiste às tempestades. Sofia absorvia, os olhos brilhando, sentindo-se pela primeira vez parte de uma linhagem feminina forte, das avós pescadoras às mais resilientes. Amigas antigas emergiam como aliadas. Uma colega de curso de Mariana, Inês, abertamente queer e ativista em Portimão, organizou um piquenique de apoio na Praia da Rocha, com arco-íris de bandeiras e músicas de Ana Moura. Vocês não estão sós, disse Inês, erguendo um copo de poncha. Ali, sob o sol de Algarve, Sofia e Mariana dançaram pela primeira vez abertamente, mãos unidas, corpos leves como gaivotas. Contudo, o CAO Trau pessoal veio numa viagem a Lisboa, convidada por Sofia para a inauguração de uma exposição conjunta. Num táxi noturno pelo Tejo, sob as luzes da Ponte 25 de Abril, Mariana confessou um medo profundo. E se um dia eu fraquejar? Se a vila me engolir de novo? Sofia pegou-lhe na mão, traçando as linhas da palma como um mapa. Então eu serei a tua âncora. E tu, a minha vela. Protegemo-nos mutuamente, para sempre. De volta a Faro, o amor delas amadurecia como o vinho de mesa envelhecido em adegas de lagoa. Elas adotaram rotinas que celebravam a cultura local, aulas de fado em Olhão, onde Sofia aprendia a cantar com voz rouca de saudade, e Mariana a dedilhar a viola, visitas às feiras de artesanato em São Brás, comprando joias de filigrana que simbolizavam uniões eternas. Num entardecer na ilha deserta, acessível só por barco, elas trocaram votos informais, anéis de concha polida nos dedos. No mar que nos viu nascer, prometo-te o meu coração, disse Mariana. E eu, a minha alma, e com a Sofia. O verão de 2026 coroou a vitória delas com uma serenidade conquistada a duras penas. Faro pulsava com o ritmo das férias, turistas ingleses nas esplanadas de Tavira, famílias portuguesas nas praias de Albufeira, mas para Sofia e Mariana era a estação da afirmação. Elas caminhavam agora de mãos dadas pelo calçadão da praia de Faro, ignorando os olhares iniciais de espanto que se suavizavam em aceitação relutante. O tempo cura como o sol bronzeia a pele, comentava Mariana, apertando a mão de Sofia. A família de Mariana transformou-se num porto de abrigo. O pai, outrora tempestade, tornou-se calmaria, convidou-as para saídas no barco, ensinando Sofia a lançar redes, rindo quando ela enredava os dedos. O mar não perdoa erros, mas ensina a tentar de novo, dizia ele, os olhos no horizonte. Numa noite de lua cheia, ao largo da costa, ele ergueu um brinde com vinho de Porches, às minhas filhas, as duas. As lágrimas de Mariana foram salgadas como o mar, mas doces como a vitória.
Sofia reconectou-se com o pai, convidando-o para a vernissage de sua nova exposição, Amores Algarvios, uma série de azulejos que narravam histórias de uniões improváveis, mouras e cavaleiros, pescadoras e artistas, todas com toques de cor arco-íris. Ele veio, chapéu na mão, e ficou em silêncio diante de uma peça central, duas figuras femininas abraçadas contra o mar revolto. És talentosa, como a tua mãe, murmurou, e foi o mais próximo de um pedido de desculpas que ele daria. A comunidade, devagar, mudava. A exposição de Sofia inspirou um festival local de arte que era em Faro, com performances de fado lésbico e workshops de bordado inclusivo. Jovens da escola secundária onde se conheceram formaram um clube de apoio, lendo Florbela Espanca e debatendo identidades. Ana, a traidora, arrependida após perder João e a confiança familiar, pediu perdão num café em Lolé. Eu via só o meu medo, confessou. Mariana perdoou-a com a graça das ondas que voltam à praia. O perdão é o nosso maior mergulho. O amor delas aprofundou-se em camadas humanas, celebrando não só a paixão, mas a compaixão. Ajudaram uma vizinha idosa, viúva de um pescador, a restaurar seu jardim de alecrim, partilhando histórias de perdas e renascimentos. Vocês me lembram às santas das procissões, fortes na fraqueza, disse a velha, abençoando-as com um raminho bentinho. Num outono dourado, elas compraram uma casinha nos arredores de Faro, perto da ria, paredes brancas com azulejos pintados por Sofia, um quintal com laranjeiras e uma rede para tardes preguiçosas. Ali plantaram um jardim de ervas, lavanda para calmaria, alecrim para proteção, simbolizando sua jornada. Construímos o nosso Algarve, disse Sofia, martelando um prego na varanda. Mariana sorriu, beijando-lhe a têmpora. Onde o amor é a tradição mais antiga. O desfecho veio numa manhã de dezembro, e quando o dia do tropeção que as uniu. Caminhando pela rua de Santo António, agora de braços dados abertamente, elas pararam onde tudo começou. O sol nascente banhava as muralhas, e Sofia desenhou um coração no ar com o dedo. De empurrão à eternidade. Mariana riu, puxando-a para um beijo casto, sob os olhares indiferentes dos transeuntes. Faro, com suas oliveiras e marés, aceitava-as finalmente, não como intrusas, mas como filhas. E assim, o amor venceu não com fanfarras, mas com a quietude de quem sobreviveu às tormentas. Num Portugal em mutação, elas eram farol para outros, prova de que, no coração do Algarve, onde o mar encontra a terra, o coração humano encontra seu caminho. Protegendo-se mutuamente, elas floresceram, humanas, imperfeitas, eternas.